Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula secreta. Essa aula vai ser muito bacana porque eu vou abrir para vocês e demonstrar operações em tempo real, operações com ganhos reais, mostrando ao vivo aqui para vocês. E isso vai ser muito legal porque vocês realmente vão entender que todos aqueles números que eu mostro para vocês nos vídeos, realmente eles são reais e são tangíveis. E isso é o que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje. Além, claro, de explicar um pouquinho sobre o curso do Zero ao Bitcoin, para que vocês possam entender e ganhar um pouco mais de confiança em relação ao produto que vocês vão comprar aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro ponto, eu queria mostrar aqui para vocês como é que é o curso do Zero ao Bitcoin, rapidinho. Mas antes eu vou só dar uma pincelada aqui, porque eu sei que todo mundo quer ver rentabilidade, então eu vou dar uma pincelada aqui bem rápida aqui para vocês, demonstrando aqui uma tela da Binance aqui, que a gente está em operação, e vou mostrar aqui para vocês em tempo real algumas operações que estão aberto, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, porque senão ninguém vai enxergar nada. Vamos deixar a tela aqui me ajudar a dar um zoom para que vocês possam visualizar melhor esses números que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui essas linhas que eu estou demonstrando aqui para vocês, cada linha dessa é uma operação. Eu estou olhando aqui para cima porque a minha tela está aqui em cima, tá bom? Então aqui cada uma é uma operação. Então essa operação aqui ela está fazendo 6,59%, agora 6,49%. Então, essa operação está fazendo 6,59% de lucro, tá? Assim como essa operação aqui embaixo está fazendo 44,67% de lucro. Aqui a gente tem uma fazendo 16, aqui a gente tem uma fazendo 31, aqui a gente tem uma fazendo 64% de lucro, aqui a gente já tem uma outra fazendo 21, aqui a gente tem uma fazendo 7, aqui a gente tem uma fazendo 62% de lucro, 61 e 53, tá bom? Então, se a gente quiser pegar aqui, por exemplo, vamos ver se a gente clicando aqui ele já aparece aqui pra gente. Olha lá. Aqui ele mostra exatamente o quanto que a gente está fazendo aqui na operação, 60% de lucro, tá bom? Então, agora que eu já mostrei aqui para vocês um pouquinho sobre as operações, a gente pode até brincar um pouquinho e de repente abrir uma operação, né? Vamos ver se de repente a gente consegue abrir uma operação aqui. Vamos abrir nessa moeda. Eu vou colocar aqui um valor simbólico. Vou colocar aqui, sei lá, 10% aqui. Eu vou abrir essa posição. Pronto, abri uma posição. Vocês vão visualizar que essa posição aberta ela vai aparecer aqui embaixo. Pronto, apareceu aqui, ó, a nossa posição na moeda SEI. Então, vocês vão visualizar aqui essa operação que eu acabei de abrir aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui para outros assuntos que eu quero demonstrar aqui para vocês. Enquanto isso, essa operação vai rodando, a gente vai ver o que vai acontecer com ela ao longo aí do nosso bate-papo, tá bom? Então, o que eu queria demonstrar aqui para vocês nesse primeiro momento é mostrar como que funciona o curso, né? O que vocês vão visualizar quando vocês adquirirem o curso de vocês. Primeiro que esse curso ele foi desenvolvido justamente para quem não tem tempo de se empenhar tanto para estudar um assunto como esse, tá? Ou porque você tem a rotina de trabalho, ou porque você tem seus filhos, ou porque você tem outros assuntos do dia a dia que são importantes, que precisam ser resolvidos, e você de repente deve estar pensando, putz, será que eu vou fazer um curso agora? Será que isso realmente não vai me ocupar muito tempo? Né? O quanto que isso vai ser bom para mim nesse momento, né? Então eu vou explicar aqui para vocês e mostrar que o curso ele é muito dinâmico. O curso ele é muito rápido, mas ao mesmo tempo que ele é rápido, ele traz bastante conteúdo e de uma forma fácil para vocês entenderem. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, essa aqui é a página do curso, tá? E aí você tem os vídeos. E se você for perceber, os vídeos são curtos. Então aqui a gente tem um vídeo de 7 minutos, já aqui a gente tem um vídeo de 9 minutos, aqui já tem um vídeo de 3 minutos, quase 4 minutos. Um outro vídeo também de 4 minutos e 35 segundos.
ou seja, menos de 5 minutos esse vídeo. Então os vídeos eles são curtos, são rápidos, mas ao mesmo tempo que esses vídeos são curtos e rápidos, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Você sempre tem um material de apoio, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa aula aqui, aula 3. Você sempre tem um material de apoio com esse curso. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir o vídeo para você. Olha lá. Para realizar uma compra em 2025 desse apartamento. Olha lá. Apenas 2,32 Bitcoin. Deixa eu voltar aqui a aula. Vou mostrar um pouquinho da aula aqui, um spoiler da aula para vocês. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Tá aqui. Nessa aula de hoje, eu vou apresentar um exemplo e explicar o porquê que eu falo que o Bitcoin ele é desinflacionário. E vocês vão entender aqui junto comigo. Então, comprar em 2018 um apartamento de 100 metros quadrados. Então, essa aula aqui é bem bacana, mas se você quer entender mais sobre esse assunto que eu estou explicando, por exemplo, no caso, nessa aula eu estou explicando o porquê que o Bitcoin é desinflacionário, se você quer entender mais sobre esse assunto, você consegue visualizar um material de apoio nesse download aqui. Quando você abre esse download, que eu vou abrir aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Acho que eu vou ter que abrir uma janela aqui para vocês. Espera aí, só um segundo. Abro rapidinho. Esse daqui é um PDF. Acho que é esse aqui. Exato. Ó, então, vocês vão ter um material de apoio como esse daqui, que contém várias informações um pouco mais completas para que você possa acompanhar o que está sendo dito nessa aula, tá? Então, esse material aqui, ele vai te facilitar para que você possa acompanhar de uma forma melhor o curso. Então, por exemplo, se assistiu o vídeo, entendeu tudo sobre o assunto, mas você ainda quer entender mais sobre esse assunto, você tem a possibilidade de acompanhar com material de apoio, e esse material de apoio vai te trazer mais informações ainda que vão complementar a aula, tá? Ah, mas eu preciso assistir, eu preciso visualizar o material de apoio para conseguir entender sobre o assunto? Não. Então esse é o bacana, que só de você assistir os vídeos, você já tem um domínio completo sobre o assunto, né? Agora, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, aí você utiliza esse material de apoio que pode fazer com que você entenda mais ainda sobre aquilo que foi dito, tá? Então isso é muito bacana porque quem não tem tempo consegue só assistir os vídeos e quem de repente tem tempo e quer se aprofundar mais tem a possibilidade no material de apoio, tá? Então isso é um recurso muito bacana que eu trago no curso e que possibilita que vocês tenham essa autonomia em relação ao tempo de vocês, tá bom? Bom, vamos mostrar mais aqui sobre o curso. Então, nessas aulas aqui, você já visualizou como é que você tem mais ou menos o layout, né? Então, aqui no canto, por exemplo, você tem as aulas, né, que você pode assistir, os módulos, né? Então, você vai mudando os módulos, isso aqui é uma conta de teste, por isso que ainda não foi completado, e você vai visualizando quantos por cento você já assistiu daquele módulo. Então, aqui a gente fala sobre blockchain, depois a gente fala sobre mineração, halving, vamos falar sobre a parte da exchange, vamos falar como que você compra e vende os seus criptoativos no mercado spot. Depois a gente vai falar sobre wallet, autocustódia, que é um assunto extremamente importante, que é exatamente um momento onde vocês vão ter a possibilidade de ser o próprio banco de vocês, né? E além disso, também investir dentro de um modelo de investimentos que a gente tem uma relação, né? Uma relação que eu digo, a gente compara como uma renda fixa. Por quê? Porque dentro do mundo cripto você também tem possibilidades de realizar como fosse uma renda fixa dentro do mundo cripto e que vai te trazer uma valorização
muito maior do que você tem no mercado tradicional. Então, hoje no mercado tradicional, se você está tendo uma rentabilidade mais ou menos de 1,2% ao mês, dentro de uma renda fixa em cripto, você tem possibilidades de conseguir 2, 3, 4% ao mês e de uma forma extremamente segura, relativamente segura, né? Porque até então, todo investimento, até mesmo o investimento de renda fixa no mercado tradicional, você acaba tendo um certo erro não, um certo risco, tá? Então, tudo existe risco. Até para você acordar e respirar, você tem um risco, tá bom? Então, isso é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então, aqui o bacana é que você tem esse painel, né? Então, você consegue acompanhar ali o quanto que você já acompanhou dos vídeos, né? O que você assistiu, o que você ainda está faltando assistir. E se você quer, por exemplo, adiantar algum módulo, por exemplo, eu já entendo sobre blockchain, ou então blockchain não é uma coisa que me interessa. Você já pode seguir para frente, vai para a mineração ou vai para o halving. Então você tem uma autonomia para você poder andar dentro do curso aí tranquilamente. Agora, vale lembrar uma ressalva que é a nossa garantia de 7 dias. Então a gente dá uma garantia para vocês de 7 dias. Significa o quê? Que num período de 7 dias, se vocês comprarem o curso e vocês não gostarem do curso, a gente devolve o seu dinheiro. Simplesmente você clicando um botão, você já recebe, sem pergunta, sem ficar te questionando por que você está pedindo a devolução do dinheiro, a gente simplesmente devolve o seu dinheiro, tá bom? Então, por ter essa garantia de 7 dias, quando você adquire o curso, nos primeiros 7 dias, você só tem acesso ao módulo 1, tá? Então, você só tem acesso a esse primeiro módulo que contempla uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7 aulas e mais um questionário que todos os módulos você tem, e esse questionário te ajuda a ver se você realmente entendeu sobre o assunto. Mas poxa, é tipo uma provinha? É como se fosse uma provinha, mas você não depende do resultado dessa prova para você seguir em frente. É mais uma autoavaliação para você. Tanto que eu não consigo visualizar aquilo que foi feito ali por vocês. Então, eu não consigo visualizar o quanto que vocês tiraram ali, quanto que foi o acerto, a taxa de acerto em relação ao quiz ali que vocês fizeram, a prova de múltipla escolha que vocês responderam, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que não existe nenhuma cobrança em relação a isso. É mais para vocês terem uma autoavaliação, para vocês entenderem se vocês compreenderam o assunto que foi passado, tá bom? Então, essa aqui é a página do curso, tá? E isso daqui é bem bacana para que vocês possam entender. E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, voltar na Binance para a gente dar uma olhada e vamos visualizar aquela operaçãozinha que a gente entrou, né? Então, olha só que legal. Ela já está positiva. Ó, aquela operaçãozinha que a gente entrou, ela já está positiva. Vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar ela. Olha lá, ó. Ela já está dando aqui 1,92% de lucro. Mentira. Ó, já está em 2,72% de lucro. Poxa, mas eu faço isso em um mês e meio no mercado tradicional. Realmente, olha lá, já subiu, ó, 3,65, tá subindo, tá valorizando. Realmente, no mercado tradicional você tem isso, mas aqui no mercado cripto, como a gente tem uma volatilidade muito grande dos preços, a gente tem possibilidades maiores de ter rendimentos melhores, tá? E isso vocês vão entender, principalmente quando vocês concluírem o curso, vocês vão ver essas possibilidades que vocês têm no mercado. Olha lá, já está indo para quase 4%, 3,9%, ó, bateu 4%, e a gente abriu essa operação. Acho que não tem nem 15 minutos, 10 minutos que a gente está aqui conversando. Deixa eu ver. Estamos exatamente 14 minutos conversando. Então, já está aí passando dos 4% aí, assim como várias outras operações. Operações estavam menores, agora já está batendo quase 70%, tá vendo, de lucro, e assim por diante, olha lá. Então, aqui a gente tem outras operações. E essa operação que a gente entrou aqui, que é a operação na moeda SEI, tá? Então, já estou dando um spoiler aqui para vocês da moeda que a gente entrou em operação, que é essa moeda chamada SEI, SEI/USDT. Ah, mas o que é isso? Isso é um tipo de Bitcoin? Não, vamos lá, vou explicar para vocês que isso vocês também vão entender no curso.
O Bitcoin, na realidade, é uma moeda que é uma criptomoeda. É uma moeda digital que foi criada e ela foi a precursora de todo o movimento de criptoativos, vamos colocar dessa forma. E depois surgiram outras moedas chamadas altcoins. Todas essas moedas que são altcoins são moedas que vieram seguindo mais ou menos a ideia do projeto do Bitcoin com algumas modificações, algumas com modificações em relação às validações, algumas com modificações em relação a taxas e tempo de transferência e vários outros assuntos que eu não vou entrar muito nisso para não ficar muito complexo para vocês. Mas o que essas moedas são moedas que surgiram depois da criação do Bitcoin. Então, vocês vão entender como foi feita essa criação do Bitcoin e como que surgiram essas moedas depois e o conceito delas tudo no curso, tá? E de uma forma muito clara e muito tranquila, tá bom? Agora, o ponto principal é exatamente ver essa rentabilidade aí dessas moedas, né, que acabam trazendo possibilidades muito grandes aí para gente. Então, por exemplo, agora a nossa moeda SEI aqui, ó, ela já está com 5,54% de lucro. Deixa eu até clicar aqui. Olha lá, vai abrir uma tela aqui para gente. Olha lá. Vai mostrar aqui a moeda SEI, que foi a moeda que a gente entrou. 5,93, 5,88% de lucro aqui que a gente acabou de entrar. E aqui mostra, né, a data e a hora, ó, meia-noite e 26, agora já é meia-noite e 26, do dia 22/5, tá bom? Então, é isso aí, ó, já vai bater 6%. Será que vai bater 6%? Se bater 6%, eu vou dar um desconto para vocês na compra do curso. Vamos ver se vai bater 6%. Ah, bateu 6%. Beleza, vocês ganharam um desconto na compra do curso. Eu vou deixar lá no site para vocês, tá bom? Então, gente, é isso aí que eu queria mostrar aqui para vocês em tempo real, como é que funciona esse mercado cripto e a possibilidade que vocês têm de ter esses ganhos, né? Então, realmente, eles são reais, né? Não é simplesmente um assunto que a gente está falando só para vender curso, não. A gente realmente está trazendo conceitos para que vocês entendam que existe essas possibilidades, tá? Claro, cada um vai investir conforme a sua necessidade, a sua demanda, e vale ressaltar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu estou mostrando, apresentando como você utiliza esse conhecimento para que você determine a sua própria estratégia para que você busque as suas rentabilidades, tá? Então eu não estou dizendo aonde vocês vão comprar, o que vocês vão fazer, não, eu estou mostrando como vocês fazem para que vocês possam ter conhecimento e direcionar a sua própria estratégia. Ah, a minha estratégia vai ser comprar e vender rápido. Ótimo, day trade. Ah, a minha estratégia vai ser comprar o Bitcoin e ficar segurando e deixar ele valorizar, porque, como vocês já viram, o Bitcoin só nos últimos 2 anos valorizou mais de 500%. Então, é até legal a gente falar sobre isso, porque o que seria uma valorização de 500%? Gente, 500% é simplesmente, deixa eu até ver aqui se eu pego no gráfico aqui para mostrar para vocês, é que aqui a tela está meio lenta, vai ficar um pouco ruim para eu demonstrar isso para vocês. Mas o ponto que eu ia explicar para vocês é que 500% é simplesmente você fazer vezes 5 o seu investimento. Então, se você investiu, por exemplo, vamos supor, US$ 10.000, tá? Você multiplicou por 5. Significa que depois de 2 anos, se você tivesse investido há 2 anos atrás, você agora, nesse momento, estaria com US$ 50.000. Você teria multiplicado por 5 aquele investimento que você fez. E simplesmente por você ter comprado e ter deixado parado. Ou seja, você comprou, deixou na sua carteira e deixou ele parado. E ele ficou rentabilizando lá, rendendo, 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 e agora ele vale 5 vezes mais. A mesma coisa que se você tiver investido, por exemplo, US$ 100.000, você teria vezes 5, ou seja, você não estaria mais com 100, você estaria agora com US$ 500.000. Então, aonde que você tem um investimento que você tem a possibilidade de rendimento como essa? Agora, vale ressaltar que não significa que daqui para frente ele vai valorizar mais 500%, mas a oportunidade que você tem nesse mercado, ela continua, tá? Então, se você tivesse investido há 2 anos atrás, agora você estaria provavelmente 5 vezes
com uma valorização 5 vezes maior do seu investimento, tá bom? Então, acho que esse é o ponto principal aqui para a gente poder falar e conversar e apresentar isso para vocês, tá bom? E enquanto a gente está conversando, a nossa moedinha SEI continua valorizando. Vamos ver como é que está aqui a rentabilidade dela. Olha lá, já está em 7,69% de lucro, né? Já está ali em 7,69% de lucro. Ou seja, está subindo. Olha lá, está indo para 8 agora, eu acho. 8,26% de lucro. Gente, a gente está na live há 20 minutos e batemos aí 8,44%. Então, é isso aí, gente. É isso que eu queria demonstrar para vocês. É isso que eu queria que vocês entendessem em tempo real, que realmente esse mundo ele existe. Então, não é só uma ficção. O Bitcoin realmente e as criptomoedas, né, os criptoativos, eles são realmente o futuro, tá? O Bitcoin, por exemplo, ele não é só uma moeda para você fazer investimento. Então, além de você fazer investimento, de ter possibilidades de altos ganhos como esses que eu acabei de explicar para vocês, ele também é um meio de pagamento nível mundial. Significa o quê? Que você pode realizar compra e venda, ou pagar serviços, ou receber de serviços prestados de qualquer lugar do mundo, fazendo transferências que têm um custo de menos de $1, né, para você poder pagar a taxa ali da transação, e ela é realizada em menos de 1 minuto. Então, em menos de 1 minuto você consegue transferir valores para qualquer lugar do mundo e receber de qualquer lugar do mundo, ou até mesmo para pessoas que estão próximas de você. Então, isso significa que você acaba tendo uma liberdade financeira muito grande, sem depender de terceiros, sem depender de instituições, né? Além de câmbios também, né? Então, principalmente quem vai viajar, você consegue, por exemplo, utilizar o seu dinheiro em um outro país, pagando com cartão de crédito, mas na realidade você está pagando com cripto, e a pessoa que está recebendo lá está recebendo na moeda fiduciária dela. Peraí, você não sabe o que é moeda fiduciária também, né? Gente, entra aqui no link, vocês vão acessar o curso e vocês vão entender tudo sobre o que é uma moeda fiduciária, como funciona, o que é um criptoativo, e entender todo esse ecossistema que já é uma realidade. Como eu falo nos próprios vídeos, o Bitcoin ele não é mais o futuro, ele já é a realidade, ele já é o presente. Então, enquanto vocês demoram para entender que isso é uma realidade, essas rentabilidades que vocês estão vendo aqui vão passando, vão passando, vão passando, e você perde oportunidades, tá bom? Então, eu quero aqui que vocês tenham realmente uma confiança muito grande, que esse curso vai trazer um conhecimento muito benéfico para vocês, e que vocês realmente vão ter uma base, uma segurança, uma estrutura para realmente entender o que é o mundo dos criptoativos, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora como é que está a rentabilidade daquela moeda que a gente entrou. Vamos olhar mais uma vez, né? Já que a gente já olhou algumas vezes, vamos olhar mais uma vez como é que está essa rentabilidade agora. E nesse exato momento, ela está aqui em 25, quase 26, ó, 26% de lucro na moeda que a gente acabou de entrar há 20 minutos, meia hora atrás, tá? Então essa é a rentabilidade que a gente conseguiu adquirir aqui com essa moeda nesse período aí que a gente está de operação, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que vocês conseguiram visualizar que realmente é real essas rentabilidades, que você realmente consegue buscar esses ganhos, tá? E lembrando, essa rentabilidade ali em porcentagem vai depender do valor que você vai investir. Então, se você investiu $10, você rentabilizou ali 27% em $10. Se você ganhou 27% a mais em cima dos $10. Agora, se você investiu, de repente, $10.000, você tem 27% em cima de $10.000, e assim por diante. Então, a brincadeira vai ficando maior conforme o valor que você vai investindo. Claro que existe toda uma questão de análise de risco e retorno que você precisa ter em cima disso, que tudo isso você vai aprender durante o curso, tá bom? Eu espero você lá, não perca tempo, para de postergar essa situação, e eu tenho certeza que você vai se arrepender de não ter aprendido essas informações antes. Conhecimento é a base do sucesso. Um grande abraço e espero vocês lá.